A gente sempre pensa em telepatia como algo de ficção científica, né? Ler mentes. Mas e se essa capacidade já existisse de uma forma que a gente nunca imaginou? É isso que vamos explorar hoje, a chamada telepatia estatística. Então, vamos começar com essa pulga atrás da orelha. E se a telepatia já for uma realidade? E se a gente já tiver chegado no ponto de saber o que alguém vai fazer e, por consequência, até o que essa pessoa provavelmente está pensando? Só que por um caminho que, olha, ninguém estava esperando. Certo? Então vamos entender de onde vem essa obsessão. O sonho da telepatia, essa ideia de ler pensamentos, não é de hoje, não. Por séculos, isso foi visto como o poder máximo, a vantagem estratégica definitiva. Pensa só, saber exatamente o que um rival está planejando, antecipar cada movimento de outro país, ter acesso aos pensamentos de outra pessoa era basicamente a chave para o poder absoluto. Era a grande busca de impérios, de governantes, uma busca por controle total mesmo. E claro, a primeira tentativa de realizar esse sonho foi pelo caminho mais óbvio e direto na fonte, no cérebro. Só que essa rota, bem, ela se provou um grande beco sem saída biológico. Uma tentativa de quebrar o código do cérebro que bateu de frente com barreiras que pareciam impossíveis de superar. Olha só qual era a hipótese. Vamos capturar e decodificar os sinais elétricos e magnéticos do cérebro. A esperança era que os pensamentos fossem como ondinhas de rádio, sabe? Se a gente achasse o receptor certo, a gente poderia literalmente ler mentes. No papel, parecia fazer sentido, mas a prática se mostrou bem mais complicada. E quando a gente fala em complicado, os obstáculos eram gigantescos. Pensa bem, qual seria a forma de uma onda de pensamento para a palavra amor? E essa forma seria a mesma em português, em inglês, em japonês? E o mais difícil, como isolar um único pensamento no meio de uma verdadeira tempestade de outras ideias, memórias, sensações que estão acontecendo ao mesmo tempo? Fora o desafio de filtrar esses sinais que são minúsculos de todo o ruído de rádio que já existe por aí. A complexidade era, para todos os efeitos, infinita. E foi exatamente nesse ponto, nesse beco sem saída, que a coisa toda virou de cabeça para baixo. Quando o caminho biológico se mostrou impossível, surgiu uma mudança radical de pensamento. Uma abordagem totalmente nova, o que a gente pode chamar de caminho inverso. Esse fracasso em ler o cérebro diretamente forçou todo mundo a repensar a estratégia do zero. A pergunta mudou. Se não dá para ler o pensamento para prever a ação, será que não existe um outro jeito de chegar no mesmo resultado final? E aqui está o pulo do gato. A grande virada de chave foi esta. Ao invés de saber o que eles irão fazer, baseado no que eles estão pensando, poderíamos saber o que muito provavelmente eles pensariam, baseado no que eles estão fazendo. Percebe a inversão? É genial! A meta não era mais decodificar pensamentos, era prever pensamentos a partir das ações. E essa inversão de lógica nos leva direto para a solução estatística. Para essa nova ideia funcionar, era preciso construir uma máquina. Mas não uma máquina de fios e engrenagens, uma máquina de coletar dados numa escala que a humanidade nunca tinha visto antes. Então, como é que essa máquina foi construída? Bom, o primeiro passo foi criar plataformas que conversassem direto com o nosso instinto de compartilhar, de se mostrar. Sim, as redes sociais. A partir daí, o segundo passo aconteceu naturalmente. As pessoas começaram a publicar por vontade própria o que faziam, o que gostavam, o que pensavam. O terceiro passo foi coletar e organizar todos esses dados de milhões e depois bilhões de pessoas. E, finalmente, o quarto passo, usar esse banco de dados gigantesco para achar padrões, identificar tendências e, a partir daí, construir modelos capazes de prever o futuro. E qual foi o resultado de tudo isso? Uma forma completamente nova de previsibilidade. A gente agora tinha a capacidade de antecipar o comportamento humano. Não mais tentando ler pensamentos, o que era impossível, mas simplesmente analisando as ações que as pessoas já tinham feito. E é aqui que a gente pode finalmente dar um nome para isso. A gente chega na definição de telepatia estatística, a habilidade de prever o comportamento futuro com um grau altíssimo de certeza, simplesmente analisando um volume massivo de dados de ações do passado. Aquele sonho antigo realizado, só que por um caminho totalmente diferente, um caminho estatístico. Tá, mas quão preciso é isso? E aqui o número é impressionante. Os dados mostram uma margem de erro de apenas 2%. Vamos parar para pensar no que isso significa. É o poder de prever o que uma pessoa vai fazer numa certa situação com 98% de certeza.
É algo gigantesco. Quando a gente coloca as duas abordagens lado a lado, o contraste fica muito claro. De um lado, a telepatia biológica, que tentava ler ondas cerebrais e falhou por causa da sua complexidade infinita. Do outro, a telepatia estatística, que focou em analisar o comportamento, superou o desafio de coletar os dados e, no final das contas, funcionou. Foram dois caminhos bem diferentes, mas só um deles chegou no resultado esperado. E talvez o ponto mais interessante de toda essa análise seja este aqui. Prever o comportamento é, na verdade, mais fundamental e mais relevante do que prever o pensamento. E por quê? Porque, como diz a citação, o comportamento é o pensamento maduro e colhido. É a ideia já transformada em ação. É o que realmente importa no final. Ou seja, de certa forma, a solução que foi encontrada acabou sendo até mais poderosa do que o objetivo original. Mas e se a previsão de comportamento foi só o primeiro passo? A fonte que a gente analisou aqui sugere que a história não acaba por aí. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se isso tudo foi apenas o começo, o que será que vem a seguir?